Você quer aprender tudo sobre ângulo central? Então, me acompanhe até o final deste vídeo e aprenda o que é e como identificar um ângulo central em uma circunferência. Acompanhe! Portanto, iremos aprender o que é o ângulo central. Ângulo central é o que tem como vértice o centro da circunferência. Logo, como podemos observar na nossa figura, em que temos um ângulo central quando o nosso vértice deste ângulo, o encontro das duas retas que formam essa medida de ângulo, se encontram no nosso centro da circunferência, conhecido como vértice. E também uma outra observação que podemos fazer em relação ao ângulo central é que a medida de um arco de circunferência é igual à medida do ângulo central. Logo, podemos dizer, por exemplo, que se o ângulo central mede 10 graus, o nosso arco, que será o contorno da circunferência, também terá 10 graus. Se a medida do nosso ângulo central for 2x, o nosso arco também medirá 2x. Logo, sempre quando uma medida for associada ao ângulo central, esta também permanece, também será o nosso arco. E temos uma representação geométrica que podemos dizer que M, a medida do arco AB, que é a medida do nosso arco nesta circunferência, é equivalente, é igual à medida do nosso ângulo a nossa primeira reta, O, que é o nosso vértice, que relembrando é o centro da circunferência, e B, que será a nossa outra reta. Agora que aprendemos e observamos que o ângulo central é o que tem como vértice o centro da circunferência e que a medida deste ângulo central será a mesma que a do nosso arco desta circunferência, iremos resolver a nossa atividade prática. Vem comigo! Agora calcule o valor da medida do arco X. Letra A. Temos a nossa circunferência, cujo centro é O, e o nosso ângulo central mede 60 graus, e o nosso arco está representado pela letra X. Como já aprendemos, quando uma medida pertence ao nosso ângulo central, esta também pertencerá ao valor do nosso arco, ou seja, o valor do ângulo central, a medida de ângulo, será a mesma que a do arco desta circunferência. Portanto, podemos dizer que x é igual a 60 graus, pois o valor do ângulo central é o mesmo que o valor da medida de ângulo do arco. Logo, na nossa letra A, o valor de x, que relembrando é o nosso arco da circunferência, é x igual a 60 graus. Letra B. Agora temos na nossa circunferência, novamente de centro O, porém o nosso ângulo central, cujo o nosso vértice pertence ao centro da circunferência, mede 70 graus, porém o nosso arco mede x mais 20 graus. Agora, não podemos escrever que o nosso x equivale a 70 graus, pois, se nós observarmos, a medida do arco não é x, a mesma de 70 graus, e sim x mais 20 graus. Logo, quando encontrarmos o valor da nossa incógnita desta equação que se formará, temos que o nosso valor, ou seja, o número que mais 20 graus, resultará em 70 graus. Ou também, montando uma equação do primeiro grau, escrevemos que x mais 20 graus é igual a 70 graus. Agora, para resolvermos a nossa equação do primeiro grau, apenas nós iremos, para fazer a nossa resolução, isolar a incógnita x. E como fazemos no nosso método prático, nós iremos subtrair o valor que está no segundo membro pelo número, o termo que não possui a incógnita,
no primeiro membro. 70 graus menos 20 graus igual a 50 graus. Ou também nós poderíamos fazer a seguinte observação para encontrarmos o valor de x. Qual número que, somado com 20 graus, resulta em 70 graus? E teríamos como resultado que x é igual a 50 graus. Logo, relembrando, o x na nossa letra B, que não representa sozinho o nosso arco, e sim o valor dele mais 20 graus resulta no mesmo valor que um ângulo central, temos que x é igual a 50 graus. Agora iremos resolver as letras C e D na nossa atividade prática. Acompanhe. Letra C. Temos a nossa circunferência de centro O e o nosso ângulo central, cujo o vértice é o centro da circunferência, mede x mais 20 graus, e o nosso arco correspondente a esse ângulo central mede 2x menos 60 graus. Como sabemos que o arco equivale tem uma medida igual ao ângulo central, podemos escrever que 2x menos 60 graus é igual a x mais 20 graus, e agora apenas resolvemos a nossa equação algébrica que se formou. Nós isolamos os termos no primeiro membro que possuem a incógnita 2x e passamos a letra x, que era um número positivo, como um número negativo para o primeiro membro, ou seja, 2x menos x. Repetimos o número 20 graus, que já estava no segundo membro, e passamos o número menos 60 graus para o segundo membro. Se antes ele era negativo, se transformará em um número positivo, mais 60 graus. Dois x menos x igual a 1x, porém, nós apenas iremos escrever a nossa letra x. E 20 graus mais 60 graus igual a 80 graus. Logo, na nossa letra C, temos que x é igual a 80 graus. E, por fim, a nossa letra D. Temos a nossa circunferência e temos 3 medidas de ângulos. As letras A, B e C, que estão representando esses ângulos. A nossa primeira incógnita, que estará representando uma medida de ângulo, será a letra A. Se nós observarmos, A está representando o arco da circunferência. Esse arco que é equivalente ao ângulo central 60 graus, pois, relembrando, o seu vértice é encontrado no nosso centro da circunferência. Como o nosso arco tem a mesma medida do ângulo central, e aqui A é equivalente a 60 graus, apenas escrevemos que A é igual a 60 graus. Logo, o valor da nossa primeira medida de ângulo, que A, que é o valor do nosso arco, é igual a 60 graus, tem a mesma medida que o ângulo central. Agora, iremos identificar o valor do nosso ângulo B, a medida deste ângulo. Como temos que a medida de A mais a medida de B é equivalente à medida da letra C, 180 graus, escrevemos que B, a medida de um ângulo mais 60 graus, é igual a 180 graus. Pois, se nós observarmos, a medida da nossa linha que divide a circunferência em duas semicircunferências, temos que A mais B é igual a metade da circunferência, que mede 180 graus, porém, temos que retirar dessa medida o valor de A, 60 graus,
para encontrarmos o valor de B. Por isso, fazemos a seguinte subtração. 180 graus menos o valor de A, 60 graus, que será o valor de B, e essa subtração será igual a 120 graus. Logo, temos que B é igual a 120 graus. E, por fim, escrevemos o valor da nossa letra C. Se nós nos atentarmos, como observamos que o valor de A mais o valor de B é igual a 180 graus, 60 graus mais 120 graus, que somados resultam em 180 graus, o valor de C será o resultado desta soma, C igual a 180 graus. Portanto, temos que o valor do ângulo A, a medida de ângulo A, equivale ao nosso arco e ângulo central, 60 graus, A igual a 60 graus. Temos que B é o mesmo que 180 graus, a metade da circunferência, menos o valor de A, 180 graus menos 60 graus, igual a B igual a 120 graus. E, por fim, a nossa medida do ângulo C será também a metade da circunferência, o valor da medida de ângulo da nossa semicircunferência, C igual a 180 graus. E esse foi o nosso vídeo, a nossa aula 3 sobre ângulo central. Se você gostou e aprendeu, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder as próximas aulas. Até os próximos vídeos!